Olá, boa noite. Lula assume presidência do Mercosul. O desafio principal é o acordo do bloco com a União Europeia. Quase na hora de votar, prefeitos e governadores vão a Brasília cobrar mudanças no texto da reforma tributária. E você vai ver também. Pedro Ricardo Conceição da Rocha, de 19 anos, estava escondido na casa da avó em Teresópolis, na região serrana do Rio. Ao chegar na delegacia da criança e adolescente vítima no centro do Rio de Janeiro, disse ser inocente. Eu não fiz nada do que vocês acham que eu fiz. Porque eu não fui racista nem nazista, mas xinguei, sabe? Tipo, pessoas, homens, garotas. Pedro é suspeito de ser o criador e administrador de um grupo no aplicativo Discord, onde praticava estupros virtuais e induzia crianças e adolescentes à automutilação e ao suicídio. Os crimes eram transmitidos ao vivo para os integrantes do servidor. Ele é o criador do grupo, então é o dono do grupo, então é a pessoa que tem a maior liderança ali e a possibilidade de dar os comandos mais absurdos. A investigação ainda não está concluída, precisamos ainda avaliar e prosseguir na investigação para saber a participação direta dele. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão no município de Cachoeiras de Macacu, no interior do Rio. As investigações tiveram início há 3 meses, com o compartilhamento de informações da Polícia Federal e das polícias civis de vários estados. Na primeira fase da operação, que ocorreu na semana passada, um adolescente de 14 anos e outro de 17, apontados como integrantes do grupo de agressores, foram apreendidos. O grupo é muito grande, tem participação de vários outros adultos e adolescentes. A polícia ainda pretende identificar, ainda alguns que faltam ser identificados, e cumprir outras medidas cautelares que a qualquer momento podem ser desenvolvidas. É importante, e a polícia faz um chamamento, que eventuais vítimas desse grupo compareçam à delegacia mais próxima, compareçam à delegacia mais próxima do seu estado, da sua residência, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os outros estados do Brasil. E você acompanhou aí a reportagem, sobre a prisão desse jovem suspeito de criar um grupo em uma plataforma na internet para estuprar e induzir as meninas à automutilação e também ao suicídio. Bom, em nota, a Discord disse que não tolera atividades potencialmente prejudiciais à sociedade e que está comprometida em garantir que a plataforma seja um lugar seguro. Informou ainda que nos últimos meses removeu comunidades brasileiras que continham abuso de crianças. Uma mulher grávida foi atingida por um tiro de raspão no braço durante uma operação das polícias civil e militar no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela foi socorrida e passa bem. A ação era para localizar criminosos envolvidos com o roubo de carros. 7 suspeitos foram presos. A polícia também recuperou 16 carros, apreendeu 2 fuzis, 4 pistolas e mais de 1 tonelada de tabletes de drogas. 22 escolas da região foram fechadas e quase 8.000 estudantes ficaram sem aulas. 2 clínicas da família também suspenderam os atendimentos. Uma criança morreu e 5 pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros na aldeia Parimã, que pertence ao território dos povos Yanomami, em Roraima. Um helicóptero militar foi usado para o socorro das vítimas. O Ministério dos Povos Indígenas lamentou o ataque e informou que agentes da Polícia Federal, militares das Forças Armadas e servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, estão no local e buscam controlar os conflitos enquanto é realizada a retirada completa dos garimpeiros da região. A ministra Sônia Guajajara se pronunciou sobre o caso. Fatos como esse mostram o quanto o garimpo ilegal provoca um desequilíbrio social e a destruição do meio ambiente dentro do território. O Ministério dos Povos Indígenas segue comprometido em continuar com as ações para devolver a paz, a tranquilidade e a segurança para o povo Yanomami. No Rio Grande do Norte, 19 pessoas foram presas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Federal, os alvos da operação tinham ligação com a organização criminosa responsável pelos ataques que causaram pânico no Rio Grande do Norte durante o mês de março. Entre os 19 suspeitos presos estavam 2 advogados que ajudavam os criminosos a comandar o tráfico de dentro das cadeias. Eles seriam os responsáveis pela comunicação entre as facções e os líderes presos. Outros 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital natal e em outras 4 cidades. Eles seriam os responsáveis pela comunicação entre as facções e os líderes presos. Outros 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital natal e em outras 4 cidades. Se condenados, os investigados poderão pegar pena de até 23 anos de reclusão. Uma policial foi agredida e baleada na cabeça durante um assalto na zona sul de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Um dos suspeitos foi preso durante a tarde. A polícia continua em busca dos outros 2 criminosos. Este é o momento em que a vítima e um amigo que estavam dentro do carro branco são abordados por 2 criminosos. Enquanto um deles luta contra a agente, o outro parece pegar os pertences do passageiro, que foge. Segundos depois, um terceiro suspeito aparece no vídeo e tenta ajudar o comparsa a render a policial. Lutando contra os 3 bandidos, a vítima cai. É atingida por chutes, socos no rosto e um golpe na cabeça. Logo depois, ela é baleada. 2 suspeitos fogem correndo pela rua. O terceiro criminoso foge levando o carro. A policial foi socorrida até o pronto-socorro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista. O carro foi encontrado abandonado a cerca de 3 quilômetros de distância do crime, em Interlagos. A polícia de Mato Grosso do Sul investiga o assassinato de um jogador de futebol de 19 anos. Partes do corpo dele foram encontradas num rio na cidade de Sete Quedas. A polícia prendeu hoje a ex-namorada de Hugo Vinícius Sculni Pedrosa. A identidade dela não foi divulgada. O atleta de 19 anos desapareceu na madrugada do dia 25 de junho, após sair de uma festa no município vizinho de Pindotiporã, no Paraguai, e ser deixado por amigos próximo à casa da ex-namorada. Para a polícia, o jogador apareceu na casa dela e foi executado no local. Após 7 dias, partes do corpo de Hugo foram encontradas no rio Iguatemi, em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. Durante todo o depoimento, a jovem negou que tenha participado do crime. A Polícia Civil de São Paulo está à procura dos 3 suspeitos já identificados que participaram do sequestro da menina Isabela, de apenas 2 anos. A criança já foi devolvida aos pais. Um novo vídeo divulgado pela polícia mostra o momento exato que a menina Isabela foi sequestrada. Nas imagens é possível ver a mãe atravessando a rua para ir comprar um cigarro. Uma pessoa passa caminhando, para na árvore onde a criança estava e a leva. A mãe volta para o local, percebe que a filha desapareceu e sai gritando, desesperada. Estava todo mundo muito assustado. A criança, os pais, e como já ressaltado, são pessoas de baixa instrução. Então é difícil você entender o que tinha acontecido. E depois, assim, de um tempo, a gente conseguiu entender a dinâmica. A polícia continua as buscas pela principal suspeita do sequestro. Uma mulher que se apresentava como Sandra. O marido dela e uma outra mulher teriam participado do crime e também são procurados. A polícia acredita que eles queriam adotar a criança de forma irregular. Pelo histórico e todas as oitivas que nós tomamos, ela sempre demonstrou, a mãe da menina, a senhora Evanísia, sempre demonstrou a ela que tinha interesse de ficar com a menina, queria ficar, pediu a menina várias vezes e chegou até a oferecer pequenas vantagens econômicas. A criança foi encontrada ontem à noite em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Ela foi deixada por um homem em um comércio. A Carolina acolheu a menina até a chegada da polícia. A viatura da GCM chegou em poucos minutos, a menina ficou pouco tempo na minha casa. Eu dei para ela uma bolacha, dei para ela uma maçã e aí a gente já vem encaminhado para cá, para o DP. A criança, ela se encontrava só com a roupa do corpo. Até então não apresentou ali nada que afetasse a integridade física, ela foi alimentada, né, deram água para a criança e
Até então a criança apresentava-se bem. E depois de 3 dias de agonia, agora a família está completa. A pequena Isabela está de volta para o colo da mãe. Meu estado agora ficou melhor, ficou feliz. O coração está batendo mais normal. E eu fiquei bem, eu fiquei alegre. E a temperatura caiu na região sudeste do país. Rio de Janeiro e Belo Horizonte tiveram a madrugada mais fria do ano. Em São Paulo, a Defesa Civil emitiu um alerta. Às 6 horas da manhã, termômetros marcavam 14 graus em São Paulo. Teve gente que gostou. Gente, viu que a temperatura hoje ia ser um pouco fria, mas está gostoso o frio. Quando o sol saiu, aos poucos, a temperatura foi subindo. Hoje para mim está perfeito. E de manhã? Olha, de manhã, na verdade, estava um pouco gelado, mas agora está muito gostoso. Eu sinto um pouco mais frio do que ele. Para mim, isso está geladinho. A temperatura é gostosa, mas um pouquinho frio. Até quem poderia enrolar para sair da cama garante que não deu trabalho. Tava muito frio hoje. Mas tá bem agasalhada e agora, como tá? Tá frio. A mamãe precisou chamar várias vezes? Não precisava. Tá dando uma acalmada, que agora a gente já tá começando a tirar as blusas, agora já tá bem mais calmo. A estimativa é de que a capital paulista registrasse novo recorde de frio nesta terça-feira. Apesar dos termômetros marcarem mínima de 3,5 graus em Marcilac, no extremo sul da cidade, e média de 9,8 graus, a madrugada mais fria do ano continua sendo a de 17 de junho, que teve temperatura de 8,5 graus. Já o Rio de Janeiro bateu o recorde. Com 11,3 graus, a capital fluminense registrou a madrugada mais fria do ano. Na região serrana, as temperaturas foram ainda mais baixas. Em Miguel Pereira, os termômetros marcaram 1,5 grau. Em Nova Friburgo, 1,7. Por lá, a água virou gelo no Pico do Caledônia. Outra capital do Sudeste que amanheceu gelada foi Belo Horizonte. Os termômetros marcaram 8,9 graus por volta das 6 da manhã na Mata do Buritis, onde fica a estação do Cercadinho, zona oeste da cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a sensação térmica chegou a 9 graus negativos. O vento, de quase 35 quilômetros por hora, esfriou ainda mais os mineiros. Para os próximos dias, a tendência da temperatura, basicamente em grande parte do Brasil, especificamente a região sudeste, vai se elevar gradativamente, podendo chegar já aí para o final de semana com temperaturas aí acima de 30 graus em diversas áreas aí da região sudeste. Não chovendo, a temperatura subindo em alguns pontos de Minas Gerais, São Paulo, a umidade relativa do ar também vai começar a cair. E olha, o Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos divulgou hoje que ontem foi o dia mais quente já registrado no planeta Terra. De acordo com o órgão, a média da temperatura global desta segunda-feira ficou em 17 graus Celsius, o que supera o recorde de 2016, que foi de 16,92 graus. O anúncio acontece no momento em que o hemisfério norte é atingido por uma grande onda de calor. Nos Estados Unidos e no México, as temperaturas superam os 45 graus, enquanto no norte da África já ultrapassam os 50 graus. Governadores e prefeitos foram a Brasília pressionar por mudanças no projeto da reforma tributária. A intenção do governo era votar hoje o pedido de urgência para a proposta. Vamos então a Brasília falar com o repórter Igor Damasceno. Igor, boa noite para você. Como é que está a expectativa aí para essa votação, hein? Oi, Gabi, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos. Eu conversei com alguns parlamentares e todos eles me disseram que o pedido de urgência do texto da reforma tributária não deve ser apreciado hoje na Câmara dos Deputados por falta de consenso entre os próprios parlamentares. Inclusive, o plenário está aberto ao registro de mais de 400 deputados nesse momento, mas o plenário está vazio. Isso porque a maioria dos parlamentares estão ali nos bastidores para definir esse assunto. Muito provavelmente não vai ser apreciado conforme a apuração nossa, não deve ser apreciado hoje. Só que também não há consenso entre prefeitos e governadores. Inclusive, acabou de terminar aqui uma reunião de dezenas de prefeitos com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles querem mais participação na reforma tributária e temem que com o fim do ISS, que é o imposto sobre serviços, haja perdas significativas
efetivas nos cofres municipais. Eu acabei de conversar com um desses prefeitos que participou dessa reunião com Lira. Eles não querem a urgência do texto da reforma tributária porque querem decidir, querem debater esse tema com cautela nas comissões. A informação que eu tenho é que Lira não concorda com esses prefeitos, ele quer a votação da urgência do projeto para que tudo seja definido ainda essa semana. Já os governadores, eles continuam reunidos nesse momento a portas fechadas em outro ponto daqui de Brasília para unificar o discurso. A principal polêmica é a respeito do Fundo de Desenvolvimento Regional, que deve ser criado para compensar os estados pelas perdas que a reforma tributária pode causar. De acordo com os governadores, o valor estipulado pelo texto, algo em torno de 40 bilhões de reais, não é suficiente para arcar com as contas públicas. Só que sobre esse assunto nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Com o esforço concentrado para a votação do texto da reforma tributária, prefeitos e governadores correm contra o tempo para sugerir ajustes. A Confederação Nacional dos Municípios organizou um encontro do relator da proposta, deputado Agnaldo Ribeiro, com 500 prefeitos. Eles temem perder a arrecadação e pedem mais participação no Conselho Deliberativo, que deve ser criado com a aprovação da reforma. Mas eu quero dizer para vocês que todas as decisões que nós vamos tomar levando em consideração todos os entes federados. Nós não vamos fazer uma reforma que você decida um caminho sem que haja um equilíbrio federativo. Governadores também questionam a participação no Conselho Deliberativo. O ponto objetivo vai ter essa perda de autonomia, vamos ter um órgão centralizado e um Conselho Federativo, quais são as regras de governança, isso é o que é determinante. A reforma é tratada com prioridade na Câmara dos Deputados. A ideia inicial era votar um pedido de urgência hoje para que o texto possa ser analisado diretamente no plenário na quinta-feira, sem passar pelas comissões. Só que para isso, ainda é preciso articular as sugestões de mudanças com prefeitos e governadores. Hoje, gestores do Sul e Sudeste discutiram com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, os aportes financeiros que o governo deve dar ao Fundo de Desenvolvimento Regional, que será controlado pelo Ministério. O texto prevê um fundo de 40 bilhões de reais para a compensação de perdas tributárias, mas os estados querem 75 bilhões. Estados com população menor, como o Espírito Santo, também reclamam que terão perdas maiores com a cobrança do imposto no local de consumo. Definir com clareza um critério do Fundo de Desenvolvimento Regional, que de fato possa diminuir as diferenças entre as unidades federativas, é um ponto fundamental a ser esclarecido até amanhã, até o final dessa semana. A reforma tributária ainda depende de mais diálogo, de aprimorar esse diálogo. E a presença dos governadores aqui é fundamental para isso. O que há uma consciência coletiva de que o Brasil precisa fazer a reforma tributária. Pois é, dia de muita articulação na Câmara dos Deputados, também na expectativa de que o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, paute as matérias econômicas de interesse do governo. Vamos então a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem todas as informações para a gente. Boa noite, Maria. Tem previsão de alguma votação para esta noite ainda? Olha, o que tudo indica, não. Nada deve ser votado, Augusto. Boa noite para você, para a Gabi e a todos que nos acompanham. Isso porque não há acordo para nenhuma votação. Ontem, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que só colocaria alguma matéria em pauta se ele tivesse uma prévia do número de votos. Hoje, ele marcou, inclusive, uma reunião de líderes ao meio-dia, mas ela não aconteceu. Um dos projetos que deve ser analisado é o que retoma o voto de desempate favorável ao governo, à União, nas decisões do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse projeto é o primeiro item da lista de prioridades, justamente porque ele está trancando a pauta da Câmara. Então, inclusive eu conversei com alguns deputados, eles disseram que acreditam que ele não deve ser votado hoje. O relator do CARF, o deputado Beto Pereira, também disse que não deve ser votado.
sem votar CARF também não vota arcabouço. E só depois, como eu disse, só depois que votar CARF é que arcabouço pode ser votado. E a expectativa é que também hajam entraves para o arcabouço fiscal. Isso porque ele sofreu alterações no Senado. O relator no Senado, Omar Aziz, ele retirou do limite de gastos do arcabouço fiscal o Fundo Constitucional do DF e também o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Só que o relator na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, disse que quer manter o texto que foi aprovado pelos deputados. Ele disse, então, ou seja, que é incluindo esses dois fundos no limite de gastos. Vamos ouvir o que ele disse. Quando você retira algumas dessas despesas que têm impacto no resultado primário e não auxilia no conjunto a despesa, eu acho que o prejudica não o arcabouço em si, mas o governo, que vai deixar de ter um valor adicional das despesas no conjunto, né, do que tem que pagar. Obviamente que eu não vou fazer disso uma pauta inflexível. Eu vou compartilhar essa decisão de forma coletiva com o Colégio de Líderes, com o presidente Arthur, e obviamente se a decisão consensual for manter politicamente essas excepcionalidades que o Senado fez, nós vamos apresentar aí de forma consensual. E o Supremo Tribunal Federal decidiu diferenciar o tratamento que serviços de saúde públicos e privados devem dar ao piso salarial da enfermagem. Quem está aqui para contar tudo para a gente sobre esse assunto é o Mauro Talhaferri. Boa noite, Mauro. Tem uma equação aí, né? Como é que vai ser essa diferença? Tem uma novela desse piso da enfermagem, né? Pois e que agora o Supremo conseguiu definir mais ou menos como é que vai ser, com uma diferença entre os setores público e privado. A gente vai jogar aqui no telão. No caso dos trabalhadores do setor público, o pagamento do piso salarial da enfermagem é o valor que está na lei. Só que o pagamento é feito na medida dos repasses que a União for fazendo aos estados e municípios, já que quem paga esses trabalhadores são os estados e os municípios. Já para os trabalhadores do setor privado, aí é preciso que haja um acordo entre os sindicatos e as empresas. Esse acordo prevalece, o acordo sobre o valor. Se não chegarem ao acordo, aí vale o piso que está na lei também. E é bom considerar que o Supremo Tribunal Federal ele está considerando que o valor integral do piso da enfermagem vale para uma jornada de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Se a jornada for menor, o valor do piso também cai proporcionalmente. E Mauro, tem outras novidades em relação aí às normas trabalhistas? Tem várias novidades, é bom que todo mundo preste atenção aí para ver se encaixa em alguma dessas categorias. Aqui é importante, a gente já começa com a lei que o presidente Lula sancionou ontem, a lei que estabelece que mulheres e homens que trabalham na mesma empresa, desempenham um trabalho de igual valor ou estão na mesma função, eles precisam receber salários iguais. Essa mesma lei, ela também veda a discriminação salarial por raça, etnia, origem ou idade. Caso a empresa descumpra, ela está sujeita a uma multa e o empregado, o colaborador, ele pode entrar com uma ação pedindo indenização por danos morais. Como é que essa multa é calculada? Quando se chega ao valor que seria o valor correto daquele trabalhador ou daquela trabalhadora, ainda vai uma multa de 10 vezes o valor desse novo salário. E também as empresas com 100 ou mais empregados vão ficar obrigadas, a partir de agora, a fazer relatórios semestrais dos seus salários, claro, preservando aí a privacidade dos seus colaboradores. Tem mais novidades aí no campo trabalhista, são duas decisões do Supremo Tribunal Federal também. O Supremo decidiu que, no caso da jornada de trabalho de 12 horas seguidas e que vem depois dela uma jornada aí de 36 horas de descanso, o Supremo decidiu que é constitucional que haja um acordo individual. Não precisa de intermediação de sindicato, nem de outra comissão, nada disso. O próprio trabalhador e a empresa podem chegar a um acordo sobre esse tipo de jornada de trabalho, que é muito usado em setores como saúde, segurança, turismo, alimentação, construção civil e algumas indústrias que não podem parar as suas atividades. E tem também uma novidade em relação à lei dos caminhoneiros. O Supremo Tribunal Federal
considerou que a jornada de trabalho do caminhoneiro é todo o período que ele está à disposição do contratante. Isso inclui aquela hora que ele fica parado em que o caminhão está sendo carregado ou descarregado, por exemplo. Isso conta para a jornada de trabalho. O que não conta? O tempo de refeição e de descanso. E olha só, é muito importante, é obrigatório que o caminhoneiro faça 11 horas seguidas de descanso dentro de 24 horas de trabalho e tem que ser 11 horas seguidas com o caminhão parado, não adianta revezar com outro motorista para dar sequência à viagem, não. E também é obrigado a fazer 35 horas de descanso a cada 6 dias, sem acumular, não tem banco de horas nesse caso. Isso é muito bom para evitar acidentes nas estradas. É para a segurança de todo mundo, principalmente dos profissionais. Obrigado, Mauro. Uma ótima noite para você. Boa noite. Menos de um mês depois do lançamento do programa para baratear carro 0 km, o mercado já registra alta na venda de veículos novos. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, o crescimento foi de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Há tempos não se via tanta gente comprando carro novo. Com o incentivo da medida provisória do governo, as vendas de veículos no Brasil no mês de junho foram 10,3% maiores do que no mesmo período do ano passado. No semestre, em comparação a 2022, houve alta de quase 14% nos emplacamentos de todos os segmentos automotivos somados. A maioria a partir de 20 de junho, quando as vendas superaram o volume diário de 5 mil unidades e chegaram a 22 mil unidades nos últimos dias do mês. Os números são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, entidade que representa 7.400 concessionárias no país. Segundo a FenaBrave, este desempenho pode ser comparado ao de 2012, ano de recorde de emplacamentos no país. Para a FenaBrave, os números comprovam que a medida foi muito positiva não só para os consumidores, mas também para a indústria automobilística. A associação pretende agora levar ao governo uma proposta de um novo pacote de incentivos. A FenaBrave está com os dados de fechamento, com o nosso banco de dados, estamos trabalhando o banco de dados para tentar propor um novo projeto para o governo, aperfeiçoamento do primeiro projeto e que traga mais resultados ainda para o país, com menos custo para o governo e mais resultado para o consumidor. Ainda segundo a FenaBrave, as vendas no mês de junho também foram impulsionadas por outros fatores. Além do incentivo do governo, os consumidores encontraram descontos dados pelas concessionárias e montadoras e taxas mais atrativas praticadas pelos bancos para financiamentos. Nesta concessionária na Zona Sul do Rio, alguns modelos tiveram descontos de até R$12 mil. O movimento de clientes em junho foi muito superior ao dos meses anteriores. O movimento aumentou bastante, a procura. Os clientes que estavam procurando anteriormente, que estavam na dúvida de comprar ou não comprar o carro, automaticamente vieram, a procura ficou muito grande, ficou muito rápido. Melhorou bastante a nossa venda, aumentou a nossa venda em média de 70%. Isso aí foi bom para a gente, porque deu uma saneada no estoque e bom para quem estava procurando o carro. A produção industrial subiu 0,3% em maio, na comparação com o mês de abril. Esse é o segundo resultado positivo para o setor neste ano. 19 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram aumento na produção. No acumulado do ano, o setor apresenta uma queda de 0,4%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vão ser oferecidas no segundo semestre quase 78 mil vagas em instituições privadas. As inscrições vão até sexta-feira. Para fazer o cadastro, o estudante deve entrar no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado sai na terça-feira da semana que vem. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. A ideia é alcançar 3.200.000 matrículas com carga igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais até 2026. A prioridade será para estudantes com maior vulnerabilidade social. O texto prevê um investimento de cerca de R$2 bilhões para 2023 e 2024. Agora o projeto vai ser enviado ao Senado. Olha, um incêndio atingiu pela manhã o apartamento do dramaturgo Zé Celso Martinez, na Zona Sul de São Paulo. Ele, que tem 86 anos,
precisou passar por cirurgia e está internado na UTI do Hospital das Clínicas. O repórter Giovanni César traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Giovanni. Como é que foi esse caso e como é que estão todos lá? Boa noite. Zé Celso sofreu queimaduras pelo corpo e intoxicação, passou por cirurgia para tirar porções de pele queimada e está entubado. O estado de saúde dele é estável, segundo os médicos. Outras 3 pessoas estão internadas em observação pela inalação de fumaça. O ator Marcelo Drummond, marido de Zé Celso, e outros 2 moradores. O cachorro do casal, Nagô, está em observação numa clínica veterinária. É possível que um aquecedor elétrico tenha causado esse incêndio. Bom, o Zé Celso, ele é diretor, ator, dramaturgo e é um dos principais nomes das artes cênicas no Brasil. Mas ele ficou muito conhecido, principalmente depois de fundar o Teatro Oficina, que é uma referência no país. Voltamos com vocês. O Senado aprovou os 2 indicados do governo Lula para as diretorias do Banco Central. O economista Gabriel Galípolo assume o cargo de diretor de política monetária. Ele foi aprovado com 39 votos a favor e 12 contra. Ailton Santos, que será o novo diretor de fiscalização do órgão, foi aprovado com 42 votos favoráveis e 10 contrários. Ele é o primeiro negro indicado para um cargo na diretoria da instituição. Antes, Galípolo e Ailton Aquino foram sabatinados e aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. As aprovações ocorrem em meio a fortes críticas do atual governo ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e à taxa básica de juros, a Selic. Não cabe a nenhum economista, por mais excelência que ele tenha, impor o que ele entende ser o destino econômico do país à revelia da vontade democrática e dos seus representantes eleitos, que são os senhores. Talvez é preciso se entender que é óbvio que é o poder eleito democraticamente, a vontade das urnas, que determina qual é o destino econômico da nossa sociedade. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, agendou para esta semana um esforço concentrado para votar pautas importantes para a área econômica, mas ainda não conseguiu avançar na primeira delas, a votação do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E hoje, né, Gabi, a Amanda Klein está ao vivo, direto de Brasília. Pois é, ela e o Kennedy acompanharam de perto aí as articulações, né, de hoje e contam agora pra gente, né, por que está tão difícil dar andamento a essa pauta, hein, Amanda, Kennedy? Boa noite para vocês. Boa noite, Gabi. Olha, eu e Kennedy batemos muita perna hoje, andamos bastante entre Planalto e Congresso e uma ausência sentida na votação da pauta econômica, principalmente da reforma tributária e também do CARF, é a ausência do governo e do presidente Lula, que está na Argentina liderando essa reunião com o Mercosul. Na ausência do governo, tudo caiu no colo de Arthur Lira. Aliás, ele tem uma reunião, pelo que eu apurei agora, com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também do Espírito Santo, Renato Casagrande, justamente para debater os pontos mais polêmicos dessa reforma. E daqui a pouco os governadores do Sul e Sudeste se reúnem num hotel em Brasília. Você acha que a reforma corre risco, Kennedy? Boa noite, Amanda. Bom ter você apurando aqui com a gente em Brasília. Batemos perna no Congresso, como ela falou, fomos ao Palácio do Planalto. Boa noite, Augusto, Gabi e quem está nos assistindo. Amanda, a reforma corre risco. Nessa semana, aumentaram muito as resistências. Eu já vi esse filme nas últimas 3 décadas. Né? A gente teve perto, no governo Fernando Henrique, de aprovar uma reforma e no governo Lula, 2. Tivemos perto de aprovar e ela fracassou. Agora tem uma resistência e a Amanda falou bem. Tem um grande ausente nessa articulação, que é a articulação do governo federal. O Lula tem que entrar em campo, né? O ministro Fernando Haddad está costurando um acordo importante, arredondou a bola, a proposta, mas é fundamental que o presidente converse com o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, para vencer resistência. Sempre São Paulo tem uma resistência à reforma e liberar as emendas parlamentares. Dá para aprovar ainda? Dá para aprovar, é importante aprovar, porque ela simplifica o sistema, é melhor do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje
O sistema tributário é muito ruim, mas o governo federal vai ter que se esforçar, porque a gente está vendo dificuldades como essa votação aí do CARF, Amanda. E aí o PL já emitiu nota com a assinatura do ex-presidente Jair Bolsonaro querendo se posicionar contra. São 99 deputados, você precisa de 308 votos para aprovar a reforma. O Republicanos também, do Marcos Pereira, deputado-presidente do partido, são mais 41 votos, então só aí a gente teria 140 contra a reforma tributária. O que eles pleiteiam? Mais tempo. O PL não. O PL faz críticas e diz que essa reforma seria um soco no estômago dos mais pobres. O Republicanos se posiciona por mais tempo. O Arthur Lira está entrando em campo como articulador. Se ele for bem sucedido na pauta econômica, pelo que apurei, pode ter uma retribuição, uma cenourinha aí na frente, inclusive na forma de um ministério. Não seria mais o Ministério da Saúde que ele tanto queria, mas pode entrar na conta o Ministério do Desenvolvimento Social, hoje comandado por Wellington Dias, que é o petista ex-governador do Piauí. Até porque tem uma avaliação no Palácio Planalto que o Wellington Dias não está indo bem no Ministério do Desenvolvimento Social. E a Amanda lembrou aí, ou seja, se o Arthur Lira consegue entregar essa reforma, ele ganha pontos por uma reforma ministerial e, eventualmente, para ter uma pasta. Sim. É uma reivindicação do PP e ele cria blindagem contra as investigações de corrupção no âmbito da Polícia Federal e da Justiça, porque é uma pauta econômica muito importante. Daí a necessidade, como a Amanda estava falando, de se tentar chegar a um acordo. Mas o Lira está lutando para ver se ele consegue aprovar a reforma tributária, que, se aprovada, ajuda o Brasil a ter um sistema mais simples e é bom para o Lula, é bom para o governo. E uma coisa importante que a Amanda falou, tem uma guerra de narrativas aí. O PL já falou que a reforma vai aumentar imposto da cesta básica, não é verdade, que vai penalizar os mais pobres, não é verdade. Pelo contrário, tem cashback, inclusive, previsto para os mais pobres, né? É uma reforma que vai proteger. A gente vê de novo o governo levando uma surra do bolsonarismo na guerra de narrativas. Amanda. Na guerra da comunicação, né? Isso. O governo precisa tentar entrar para desfazer algumas falácias. Agora, de qualquer forma, é um tema muito difícil de aprovar, está 3 décadas no Congresso, e o que a gente ouve, também já ouvimos hoje mais de uma fonte, é que o Lira tem sim enfraquecido depois das operações da Polícia Federal que miram justamente ele, lembrando que ele tem um longo inverno, depois que ele deixar de ser presidente da Câmara até 2026, nas próximas eleições, cria quase que uma dependência mútua aí com o governo, ele também vai precisar de alguma proteção e solidariedade. E a gente sabe que solidariedade na política é uma mercadoria rara. E cara. Né? O Lira começou muito forte como presidente da Câmara, né? As investigações da Polícia Federal o enfraqueceram e os demais líderes sentem esse enfraquecimento. Então a gente tem que ver, é um tema muito importante. Nós vamos aqui ao longo da semana, a Amanda vai continuar aqui, ela sempre tem ótimas fontes, nós vamos trazer mais informações para vocês a respeito desse assunto tão importante, né, Amanda? Amanhã tem reunião da bancada do União Brasil, também para discutir reforma tributária, e a gente volta com esse assunto amanhã. O CARF ainda não é nem certeza se vota hoje, provavelmente não, e por enquanto tranca a pauta. Então até a reforma tributária tem uma longa estrada. Gabi, Augusto, até amanhã. Obrigado, Amanda, Kennedy. Uma boa noite para vocês aí em Brasília. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.